Círculo de oração é um culto matinal ou no período da tarde, de frequência diária no período da manhã e semanal no período da tarde. É dirigido por mulheres e direcionado principalmente a elas. Nasceu e ainda se caracteriza assim, para mulheres que não têm atividade profissional fora de casa, daí o horário diurno. Os missionários Daniel Berg e Gunnar Wingre, em 1911, faziam cultos na casa de uma irmã batista chamada Celina de Albuquerque, pois ela estava impossibilitada de frequentar os cultos devido a uma doença incurável na boca. Certa ocasião, Wingre perguntou se ela cria que Deus podia curá-la. Ela disse que sim. Então eles oraram, Deus a curou e ela foi a primeira mulher a receber o batismo do Espírito Santo em solo brasileiro. Em 1946, no bairro Casa Amarela, em Recife, Pernambuco, a irmã Albertina Bezerra Barreto estava com sua filha doente e desenganada pela medicina. Diante disso, ela organizou um círculo de oração em torno da sua filha doente, das 7 da manhã às 19 horas, parando somente quando estavam exaustas. A filha foi curada e iniciou aí o círculo de oração das Assembleias de Deus. Os milagres recebidos nas reuniões passaram a ser divulgados, servindo de alicerce para novos adeptos. Com o tempo, o círculo de oração das mulheres passou a ter um valor importantíssimo e foi disseminado em todas as Assembleias de Deus do Brasil. As irmãs do círculo de oração são tidas como as colunas, como sustentação espiritual e moral da igreja. Dão suporte espiritual, fazem visitas a enfermos, aconselham e muito mais. É possível, porém, notar diferenças nas reuniões de círculo de oração, ocorridas em templos grandes e em templos pequenos, cada um com sua particularidade. As dirigentes normalmente são mulheres com mais idade que mantêm preservados os usos e costumes, batizadas com o Espírito Santo, assíduas nos trabalhos da igreja, entre outras características em comum. O departamento do Círculo de Oração, como qualquer outro departamento, pode abrigar em sua liderança pessoas com certa dose de egocentrismo, resultado do assédio de pessoas imaturas espiritualmente que atribuem a elas poderes especiais. Normalmente, pessoas que, noutro lugar da sociedade, dificilmente teriam oportunidade de ocupar uma posição de liderança, se realizam na igreja, sendo motivadas por vanglória ao invés do interesse legítimo. É comum um despreparo na questão da interpretação bíblica, algo preocupante, uma vez que são formadoras de opinião, mas que, desconhecendo Jesus como chave hermenêutica da Bíblia, tiram suas próprias conclusões e as comunicam como se fossem doutrinas, causando com isso confusões em mentes mais vulneráveis. Os pastores das congregações pequenas trabalham secularmente, impossibilitando o acompanhamento destas reuniões. A presença dos mesmos inibiria heresias, isto é, se eles não forem simpatizantes das mesmas. Grande parte do público que procura estas reuniões estão debilitados emocional, físico, financeiro ou espiritualmente. Daí a importância de uma maior atenção na escolha da dirigente, a fim de não piorar a situação destes. O círculo de oração é extremamente político e, em determinadas situações, elas elegem ou excluem pastores com poucos gestos ou palavras. Em muitas ocasiões, quando um pastor está com a palavra, pode-se ouvir uma negativa ou uma exaltação feminina. Em caso negativo, misericórdia, Senhor, ou de exaltação, aleluia, glória a Deus. Toda a assembleia presente ali já sabe a opinião delas sobre o discurso do pastor. O círculo de oração possui um poder invisível no cotidiano das Assembleias de Deus. Com título ou sem título, com acesso ou não ao púlpito, existem muitas denominadas profetas ou vasos em casas particulares dirigidas por mulheres.
Os grupos de oração autônomos são liderados por mulheres não ligadas ao poder oficial. É muito comum no universo pentecostal assembleiano a reunião de oração em casas particulares, onde os vasos, como são chamadas as irmãs de oração, entregam profecias específicas sobre casamentos, empregos e respostas positivas ou negativas sobre doenças. Exercício não muito aceito institucionalmente nos templos e justamente por isso acontece oficiosamente nas casas. Crentes dependentes espirituais sentem grande necessidade de intermediários entre eles e Deus, creem em orações especiais, numa espécie de hierarquia espiritual. O título de profeta é dado a uma irmã que, segundo a crença popular da membresia de uma determinada igreja, tem o dom de profecia. Invariavelmente, sua fama, dependendo dos acertos, se espalha na região e, com o tempo, ela será reconhecida como um vaso muito usado que tem visão, revelação. Se não lhe é dada a palavra oficial no púlpito, sua fala fenomenológica, inclusive principalmente permeada por glossolalia, dá muito mais crédito comparada à fala do pastor no púlpito. A contaminação do fervor ou da frieza, liderados na grande maioria por mulheres, pode levantar ou derrubar um ministro. Muitos projetos, pastores e movimentos foram inflamados ou derrubados assim. Nas grandes igrejas, a atuação dos vasos é menor. Nos templos menores, ainda é forte. O pastor e demais líderes trabalham secularmente e não estão presentes no dia a dia. A dirigente do círculo de oração é quem, na maioria das vezes, visita os enfermos, cuida dos necessitados e conhece os problemas da congregação. É mais presente na vida da igreja que qualquer pastor. É incomensurável a importância do fenômeno da vidência, da profecia, da consulta a Deus, que existe na religiosidade popular e que exerce um grande fascínio não apenas nas classes populares, mas também nas camadas médias da população. Mesmo com todos os percalços, o círculo de oração beneficia diretamente a manutenção e o crescimento da igreja. O que pode ser melhorado é uma maior criticidade na escolha da dirigente, tendo em vista o poder de influência positiva e negativa das mesmas. Por outro lado, os membros comuns devem constantemente buscar crescer na graça e no conhecimento de Deus, para não ficar refém ou dependente de intermediações de terceiros. Neste vídeo, um texto de advertência contra o perigo de abuso nos círculos de oração. A matéria, escrita pelo pastor Francisco Assis Gomes, foi publicado no Jornal Oficial das Assembleias de Deus, o Mensageiro da Paz, em janeiro de 1971. No canal tem um vídeo sobre a fundação do Círculo de Oração e algumas observações sobre este departamento. Uma palavra sobre o perigo de abuso nos círculos de oração e sobre a liderança feminina na Igreja do Senhor. Com quem está o governo da Igreja? Meus diletos irmãos em Cristo, estamos numa época cujo grau de corrupção moral não julgamos ser menos que o de Sodoma e Gomorra, infelizmente. Todavia, por outro lado, damos graças a Deus porque a história do movimento evangélico do presente século é a mais progressiva que se possam constatar, com raras exceções. Enquanto este progresso tão maravilhoso no movimento evangélico ocorre, o inimigo o procura de todas as formas crepuscular ou apagar o seu brilho como sejam, através do fanatismo, falta de boa ordem em sentidos vários, inovações modernistas, mundanismo e etc. Nós que pretendemos manter a pureza do evangelho, tanto na doutrina como na prática, devemos estar alerta. Pertencemos à Igreja Evangélica Assembleia de Deus, movimento pentecostal, que desde o início vem sustentando o padrão doutrinário evangélico. Ao decorrer de nós, sempre houve grande número de observadores, uma grande nuvem mesmo, de todos os tipos, sendo na maioria zombadores.
A melhor maneira para tapar a boca dos que nos criticam é o nosso bom exemplo. 1 de Pedro 3:16. Os inimigos. Além do grande número de literatura que temos lido criticando e combatendo a nossa fé, em 1966 nos remeteram um livro cujo assunto é Profecia. Trata-se de uma fonte crítica depreciante lançada a nós com intenções instrutivas. No prefácio escreve o autor: reconheço desde logo que estou lutando contra uma tradição, nosso movimento, fortemente arraigada, que tem sido durante anos uma das pedras fundamentais de orientação para o povo pentecostal brasileiro. O livro tem sua base absolutamente proselitista, pois finda com o seguinte convite: se há pentecostais que desejam sair da cova da tradição, então sejam bem-vindos ao ar puro. Como nunca pude ficar calado com tais absurdos, escrevi uma carta de repulsa ao autor, findando nestes termos: vez por outra, chega às minhas mãos a vossa revista. Leio-a com prazer, gosto muito dos seus substanciosos artigos. Tudo quanto vem com a finalidade de cooperar no nosso ânimo espiritual, podemos receber e prezar. Nada, porém, de proselitismo e rebaixamento da nossa Igreja-mãe. Não. Não estamos na cova da tradição, portanto, não temos para onde ir. Sair da posição em que estamos é praticar ato de pessoas sem princípio, sem firmeza e sem caráter. Liderança feminina. O livro está recheado de assuntos sobre a autoridade da mulher. Deus me livre de uma igreja cuja cabeça, o pastor, ser controlada por pronunciamento dessas profetas. A liderança masculina foi quem criou este problema, pois dizem que o púlpito não é lugar para mulheres. Ora, estas mulheres são suficientemente espertas para saberem que podem fazer no seu banco um púlpitozinho particular e até ter mais autoridade que o próprio pastor. Uma situação triste, uma violência à ordem bíblica. Desconhecendo por completo tal coisa, fui veementemente em defender a nossa posição doutrinária, pois, em realidade, tal coisa, chegando a acontecer, não poderemos admitir. Temos que agir como ministros de Deus para manter a boa ordem conforme a norma do Novo Testamento. Muito escreve o autor sobre profecias falsas, mas deixamos de transcrever para não se tornar enfadonho o nosso artigo. Contudo, notemos esta parte. O pastor deve agir com coragem, sem medo de ofender a irmã fulana, que se considera profetisa e autoridade na igreja. Dizemos apenas o seguinte: qualquer pessoa, seja homem ou mulher, que se considerar profeta, tenha cuidado para não se adiantar. O verdadeiro profeta é um instrumento nas mãos de Deus. Se a pessoa, não sendo profeta, fala como se fosse profeta apenas porque deseja profetizar, está pecando, porque finge ser o próprio Deus, pois usa os termos meu servo, atende o que eu te digo e etc. O nome de Deus jamais deve ser tomado em vão sem a devida punição. Êxodo capítulo 20, versículo 7. O Espírito Santo não é uma bola de brinquedo, portanto, as coisas divinas devem ser tomadas o mais sério possível. Para evitar maldição, os que se julgam profetas devem meditar acuradamente em Jeremias 23, do 25 ao 32, Ezequiel 16, do 6 ao 9 e Jeremias 48 e 10. Tenhamos cuidado com os círculos de oração. As nossas igrejas têm adotado a instituição dos círculos de oração, que, aliás, se tem tornado um fator de grande utilidade na condução de almas para Cristo, e isso é inegável. A direção dos mesmos, sempre confiada às mulheres dispostas e fervorosas,
Contudo, não poderão ficar sem a supervisão do pastor da igreja ou presbíteros amadurecidos. O círculo de oração não é uma instituição à parte, pois a Igreja de Deus não pode ser dividida em dois ministérios, um dos homens e um das mulheres. O círculo de oração, como seu título indica, é para oração. Nele, as pessoas vêm pedir oração a seu favor ou de outras. Contam-se maravilhas recebidas da parte do Senhor. Nunca, porém, entendamos ser o círculo de oração centro de consultas para isso ou aquilo. Isso seria fanatismo, é colocar uma mulher como pitonisa ou macumbeira. Não podemos aceitar nada que se nos apareça em contradição à norma do Novo Testamento. Querem fazer suas consultas? Façam-nas pessoalmente com Deus. Pedir oração está certo, consultas, nunca. Outro sim, cuidado com visões. Ninguém venha trazer visões de animais subindo e etc. O pastor ou presbítero, notando tais anormalidades, imediatamente deve doutrinar para extinguir o mal e para evitar escândalo e fanatismo. Hebreus 12 e 15. No caso de alguém gritar no círculo de oração, contem visões, irmãos. Quem dirige este trabalho não é o pastor nem homem algum. Quem dirige é o Espírito Santo, portanto, a ninguém mais nos submeteremos. Saiba que isso não é espiritualidade, mas rebeldia, carnalidade, insubmissão, presunção e orgulho de querer manobrar. O Espírito Santo não se contradiz. Se ele colocou o pastor para doutrinar o rebanho do Senhor, Atos 20 e 28, como o colocaria de lado, tomando as rédeas do trabalho, impedindo que o pastor cumpra a sua missão? Não nos sujeitamos a tais bobagens a bem da boa ordem. Se alguém cuida ser profeta ou espiritual, saiba que as coisas que dizemos são mandamentos do Senhor. 1 Coríntios 14, 37. Deus poderá tolerar qualquer espécie de meninice, menos a de se tomar seu nome em vão, como já dissemos. Cuidado com os exploradores da simplicidade e boa-fé que aparecem nos círculos de oração, sacudindo a cabeça de mulheres com pretexto de elevada santidade. Porque nada podemos contra a verdade, senão pela verdade. 2 Coríntios 13 e 8. Se inscreva, curta e compartilhe. Análise histórica e crítica sobre o pentecostalismo universal.